Estudos para concursos. Bum! Estudos para concursos, uma maratona aqui de questões para concurso da Lesp de técnico, né? Primeira questão, daí era um texto de redação oficial, né? A redação oficial. Primeira pergunta, com concisão e clareza, a lacuna do texto deve ser preenchida com. Daí era um texto de redação oficial, né? Que Manual de Redação Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo adaptado. Olha, isso aqui é muito interessante, essa informação. Consegui encontrar esse treco e um manual de Assembleia, um manual de redação administrativa da própria Assembleia. Então, obviamente, seria ótimo se a gente conseguir encontrar esse treco e baixar ele para estudar ele ao invés de usar o manual de redação da própria República, né? Bom, quer dizer, tinha frases que completavam a lacuna. Começar o começo, né? Tinha opções de vimos pelo presente, solicitar. Quer dizer, tinha frases que completavam a lacuna lá. A primeira tinha vimos, vimos solicitar, Ou seja, tinha várias frases que falavam alguma que é para o que é, que tem uma palavra demais para o texto. Só precisa ser concisa, só precisa de uma palavra e clara, que é para o que é, que tem uma pessoa e que ela está pedindo alguma coisa. Daí tem uma passagem que toda hora ele ficava falando vimos, isso vimos pelo presente solicitar. Tipo, se você juntar vimos com solicitar, já vira com uma palavra só, quer dizer, que dá o mesmo sentido que é solicitamos, entendeu? Solicitar com amos, nós, vimos, né? Primeira pessoa, concisão, tá? Daí, as palavras ou não. Basicamente, se você quer só de escolher, se você vai que tem menos palavras, várias palavras ou não. Basicamente, se você quer uma frase de questão de concisão, você tem que encontrar a que tem menos palavras normalmente. Claro que isso não é para sempre, não é todas as ocasiões que acontece isso, né? Só para mais fácil usar o Google e vamos tentar encontrar esse manual de uma redação administrativa da Assembleia Legislativa. Vamos usar é mais fácil usar o Google e usa o trate vai ser manual de se lembra, redação administrate vai ser um nome engraçado porque tem o administrativo que normalmente não tem, né? Depois você escreve manual de redação administrativa, manual de redação administrativa. Daí depois você escreve uma colocação especial, né? Manual de redação administrativa. A Assembleia, com os desses, da Assembleia, legis com G, agora eu comecei isso, legislativa, depois ainda mais o Estado de São Paulo. E deu uma coisa assim. Deu resultados de 2015, cara. Manual de Assembleia de Redação Administrativa 2015. Então agora eu tô confuso. Manual de Redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deu coisa de 2015. Então agora eu tô confuso. Então eu vou colocar aqui sabia que tem no Tools tem a opção de ferramentas do Google 24 horas. E então eu coloquei hora. Daí não deu nada. Vamos colocar próximo resultado das 24 horas. E deu alguns resultados. Na verdade não deu nenhum resultado não. No results. Não resultados. Próximo. Vamos 8 dias atrás. Semana atrás.
Manual de Redação Administrativa, Biblioteca Digital da AULS. Esse aqui parece certo. Parece funcionar. Esse é de 4 dias atrás. No site da própria Alesp, www.aolesal, que é a sigla de alesp.sp.gov. Talvez seja isso aqui, né? A obra, e daí tem um manual de administração administrativa numa biblioteca digital. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo constitui o Poder Legislativo Paulista com atributo. Talvez seja isso aqui, né? Daí eu cliquei. Os outros trecos são resultados do manual de redação. Os outros têm uma informação de outras coisas. Eu usei as aspas e não deu em nada. Os outros têm uma informação do concurso, 3 dias atrás do concurso da Alesp 2022, né? Que caiu o manual de redação, a terceira edição da República, né? Vamos agora procurar restringir a treco para da Assembleia Legislativa de outros estados, concurso de analista. Bom, não deu muito na coisa. Vamos agora procurar restringir a treco para meses atrás. A primeira apareceu aquela que a gente já tinha visto. Vamos ativar o restritor de coisas com as asas. Que? Cursos de orçamento Unesp, estratégias concursos. Hã? Manualização de administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Que? Tipo, deu uma questão de concursos e um treco chamado. Vamos tentar agora restringir as coisas para o ano passado. E deu 3 resultados. O mesmo curso de antes, uma questão de concursos e um treco chamado doceiro. Eu já vi isso aqui, doceiro. É um treco de documentos de ficar vendo PDFs que ficam para científicos. Elaboração de documentos oficiais, conhecimento interna. Eu só vou clicar nesse doceiro para ver o final e a gente desiste de encontrar coisas, tá? PDF, visualizar, voltei. Manual de Redação Administrativa, fonte no segunda edição, São Paulo, Alesp 2003. PDF, visualizar, redação, palavra-chave, exato administrativo, Alesp, processo legislativo, tarefa oficial, essenciais da gramática, técnica de redação, procedimentos administrativos padronizados. Não há obras relacionadas. Publicação, Alesp, processo legislativo, coletâneas, Martinez, daí visualizar uma publicação. Segunda edição, manual administrativo, publicou esse manual aqui no dia 15 de março de 2003. Não tem nenhuma, quer dizer, se esse treco aqui, essa biblioteca digital aqui que publicou esse manual aqui, não devia ter alguma atualização aqui? Deixa eu ver, atualizações. Deixa eu ver se tem alguma coisa de atualização aqui. Tipo, isso aqui só foi uma reedição do treco? Deixa eu tentar usar o 20. Não. Bibliografia de legislação, subitem treco. Deixa eu tentar usar o 20, 28, nada. 2022, 2021, nada do ano 2021. 19, nada. 18, nada. 17, nada. Bom, basicamente mostrou que esse treco aqui da Assembleia Legislativa, esse manual loucão, não tem coisa. Esse manual não tem coisa atualizada não. Atualizada não. Ah, que pena. E assim a gente desiste de procurar um manual de redação administrativa. E vamos voltar para as questões, né? A pergunta era sobre o erário estadual. Daí era uma ação com o seu comparecimento no prazo de 15 dias a contar da data de recebimento deste a divisão de finanças e contabilidade da secretaria a fim de recolher o erário estadual. Daí era uma palavra que você tinha que completar a primeira fase, que é início, né? Início de frase, com um treco conciso ou claro.
Viemos pelo presente solicitar. Isso tem solicitar. Não precisava ser isso aqui, como eu falei. Não necessita dizer isso. A gente sabe que é o treco tá o treco. E não precisava escrever vimos e solicitar. Não precisava ser isso aqui, como eu falei no começo. Só precisava colocar o comunicador da redação pública, redação administrativa, é sempre só o poder público. Redação oficial, questões de direito administrativo. Questões de redação oficial, questões de direito administrativo, questões de informática. Cadê as questões? Linha. Eu perdi o ponto. Eu perdi o ponto. Deixa eu voltar uma questão. Eu realmente perdi. Qual é a questão? Deixa eu voltar uma questão. Cara, eu tô mais 10 minutos. Cara, eu tô mais 10 minutos, loucão aqui. Cadê a questão, meu? Ah! Cadê as questões? Acho que achei. Achei. Eu acho que achei. Organização, impessoalidade de linguagem dos atos de comunicações, condição clareza. Documentos oficiais, tipos, composição, estrutura, aspectos gerais da redação oficial, correspondência oficial, definição, formalidade e padronização, impessoalidade de linguagem dos atos de comunicações, concisão e clareza, conseguir diferenciar as características. Isso é o básico que cai em questões de redação oficial. Mas sempre lembre que o que mais cai mesmo é você conseguir diferenciar as características. Que eles perguntam as características aqui. O cara, a concisão, a clareza, as coisinhas. Difícil, memorando, o e-mail e as APIs só para te pegar é o nome das oficiais. Os nomes dos trecos dos documentos oficiais que você vai redigir. Daí é o ofício, memorando, o e-mail e a experiência, o nome do cara, os ministros. Cada um é escrito de um tipo diferente. E daí eles vão te dar uma exposição do nome do cara, quer dizer, uma exposição que está escrita lá no próprio manual do que é. E você vai ter que ligar ele à palavra-chave de todos, né? Na verdade, normalmente quando fazem isso fica mais fácil ainda. Eles vão colocar várias coisinhas
várias coisas ao mesmo tempo para você lembrar de todos, né? Normalmente a VUNESP, que cai para a LESP, ela faz perguntas sobre a que é administrativo, né? Que vai trabalhar lá no MP ou no ALESP, ou depois ele fala de também, de requerimento, né? Depois ele fala de depois também tem que estudar os atributos, né? Que é a mesma coisa que eu falei das características. Tem dos atributos, tem formalidade, padronização da lei. Daí, o ABT, as formalidades BNT, a consideração que é a economia de palavras e tá, tá, tá. Daí a primeira questão é o que eu já falei. Daí, segunda questão. O licitamos, a mesma coisa. Informações segunda questão. Considerando-se as informações apresentadas, o vocativo são corretamente explicadas. Ué, é a mesma coisa. Informações apresentadas. O vocativo e o fecho para a comunicação apresentada são corretamente respectivamente, senhor, sem mais, caro senhor, respeitosamente. Se lembre que o comunicador é sempre o órgão público e não vocativo e fecho. Vocativo e fecho. O vocativo é o que a pessoa chama a pessoa que está sendo comunicada. Se lembre que o comunicador é sempre o órgão público e não uma pessoa individual. Em Procuradoria Geral, está falando com uma pessoa, fala pro senhor. Tá. Dependendo de quem era. Pela Procuradoria Geral, a fim de recolher, o erário, seu comparecimento, senhor, Bom, eu não consegui entender, só preciso escrever senhor. Mas aqui, provavelmente está errado por causa que todas elas têm um caro senhor, e necessário escrever caro, prezado senhor, é necessário escrever prezado, só preciso escrever senhor. E tem um outro que está escrito ilustríssimo senhor, e esse nem é mais usado, né? Depois disso tem, eu achei que era senhor, mas o problema é que e os nossos votos de apreço, e esses não existem. Daí, daí olha aí, ó, ferrou, por causa que eu achei que era senhor, mas o problema é que os fechos que caem, os únicos fechos que tem na redação oficial não estão na opção do senhor. Respeitosamente e atenciosamente, né? Vamos ver. Considerando as informações apresentadas, o vocativo e o fecho da comunicação apresentada. Ou seja, a única coisa que eu tenho que descobrir é se for maior é respeitosamente, se esse cara aqui, se essa questão aqui é para uma pessoa de nível hierárquico maior ou de nível hierárquico menor. Se for maior é respeitosamente, se for menor é atenciosamente. Aqui tem duas opções com respeitosamente, então vamos assumir que é essa aqui, a divisão financeira de com a pessoa que está fazendo a questão, né? Seu comparecimento, no prazo de 15 dias, contar da data do recebimento deste, a divisão financeira ao recebimento deste, a divisão de finanças e contabilidade dessa secretaria, isso aqui é uma secretaria, entende? A fim de recolher o erário estadual, em segunda pessoa, né? Esclarecer, quer receber o dinheiro de volta. Cumpre-nos esclarecer, cumpre-nos, que nós, segunda pessoa, né? Esclarecer que sua não apresentação, sua, senhor, no prazo mencionado, 15 dias, implicará soja a cobrança efetuada, nos termos da falando aqui. Daí tem um problema aqui, não tem nenhum tipo de falância sobre o que quem está falando aqui. É um hierarquicamente, pelo menos de contexto, não parece ser um cara que é maior, hierarquicamente. Então eu vou chutar prezado senhor, apesar de eu não achar que seja prezado senhor, né? Prezado senhor, atenciosamente. Caro senhor, prezado senhor, e fecha o vocativo padrão, é o senhor mais cargo, né? Só que aqui só tem opções de senhor, caro senhor, prezado senhor e ilustríssimo senhor, né?
Senhor, tipo, você fala lá, senhor juiz, senhor governador, tá, 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 tá. Enquanto o vocativo, daí sobra, cara, chefe de poder. O mais usado é o excelentíssimo presidente da república. Daí ó, o comunicador é uma secretaria, mas com quem que ele está falando, né? Recolher ao erário estadual uma secretaria de contabilidade. Erário estadual, secretaria para estado. Quer dizer, secretaria para estado. Entendi. Quer dizer, é meio óbvio aqui, mas eu não estava assumindo porque normalmente não tem questões do serviço público, quem comunica. Claro, tipo, tem questões que falam, comentam que o procedimento de redação oficial é uma comunicação do serviço público, quem comunica é o serviço público, o órgão, secretaria e tudo, para uma pessoa que pode ser o ser do setor público, para um órgão, ou ou para o particular também é considerado. O particular é contribuinte, mas normalmente nunca acontece esse tipo de. Normalmente não cai questão disso. Quando vai para o particular, a regra é simples, só se usa senhor. Não tem, não tem, né? Que é para particular. Vamos começar com os fechas, com os fechos. Talvez tenha um tipo diferente de fecho que eu nunca tinha visto antes, que é para particular. Vamos começar. O que eu quero dizer é assim, normalmente sempre cai porque nunca cai essa questão de particular. Daí sempre aparecem as questões dos fechos e abertura do poucas vezes e quase nunca cai, mas para comunicação entre o serviço público. Só que tem as questões, tem o treco de particular, que é estudado poucas vezes e quase nunca cai. Mas, e daí o treco do particular é basicamente sempre senhor, nunca usa nenhum tipo de vocativo especial para essa pessoa. Não importa a questão aqui do enunciado que eu li, o que eu tinha que entender é sempre senhor. Essa é a regra básica. E daí, parece que eu nessa questão aqui do enunciado que eu li, o que eu tinha que entender era que esse cara aqui era um contribuinte. Ou seja, isso aqui era uma comunicado, é um comunicado oficial de, sabe, aquela comunicação para comparecer em alguma coisa? Daí agora tem uma explicaçãozinha que eu vou ler aqui. Então, ele estava pedindo contribuinte para recolher dinheiro, tá? Manual de redação, tanto Presidência da República. Daí agora tem uma explicaçãozinha que eu vou ler aqui. Na hipótese de comunicação com particular, pode-se utilizar o vocativo senhor ou senhora, até aí a forma utilizada pela instituição para referir-se ao interlocutor, beneficiário, usuário, contribuinte, eleitor, etc. Exemplos é senhora beneficiária ou senhora contribuinte. Teco, teco, teco. Não usaria nenhuma nessa questão aqui dessa frase. Eu tinha que identificar que a pessoa que eles estão comunicando é um contribuinte. Então não usaria teco, teco, teco. Não usaria nenhuma das vocativos especiais. E tinha aqui, ó. Daí tinha ainda quando o destinatário for um particular no vocativo, pode-se utilizar senhor ou senhora, seguido do nome do particular também, ou pode-se utilizar o vocativo prezado senhor ou prezado senhora. E tinha aqui, ó. Tinha as opções senhor e tinha as opções meu prezado senhor. Interessante. Um exemplo. Daí depois tinha o respeitosamente, o atenciosamente e o sem mais nas opções. Tipo, senhora, nome ou prezado senhor. Interessante. O exemplo que usa isso aqui é na comunicação entre o INSS, que é um serviço público, né, para um beneficiário deles, né? A gente descobriu o senhor, mas já que do INSS, entendeu? Daí a gente descobriu o senhor, mas já que o parece que estava certo mesmo, o fechamento estava totalmente errado sem mais. Não criou, ou seja, aparece o prezado senhor e o prezado que poderia ter talvez um outro fecho secreto que a gente não conhecia, está errado. Só é o respeitosamente ou atenciosamente mesmo. Daí aparece o prezado senhor e o prezado senhor respeitosamente e atenciosamente. Obviamente, não tem respeitosamente para essa pessoa que é um particular. Nem nada é mais se lembra, né, os princípios da administração pública e nem provavelmente, é sempre mesmo. Sempre vai ser atenciosamente. Bem comum é a administração pública, é que age sempre pelo bem comum, né? Então, sempre que comunicar, provavelmente vai ser. Não, não tem nem provavelmente, é sempre mesmo. Sempre vai ser atenciosamente que vai falar com o particular, né? Ou seja, nessa questão, basicamente eu tinha que identificar que ele está falando com um particular.
Apesar de eu achar meio eu não ter notado coisas, não consegui identificar. Mas isso foi por causa de falta atenciosamente, entendeu? Era uma secretaria falando com o contribuinte para, ó, vem aqui que você tem que pagar esse dinheiro aqui, né? Então, prezado senhor, atenciosamente, entendeu? Exemplos de vocativo e fecho. Vocativo, e primeiro parágrafo de 2,5 ministro. Daí coloca as normas ABNTs de corpo de texto, de separação da esquerda para a direita na primeira página de 3 centímetros e primeiro parágrafo de 2,5 centímetros, não de primeiro parágrafo, da linha inicial, sabe? A tabulação. Daí convido voz excelente, no caso aqui, está falando com o ministro, aquela coisa de voz e sua, que é quando você fala para a pessoa ou fala sobre uma pessoa. Se você fala para a pessoa, que é no caso aqui, está falando com o ministro, convido, entendeu? Daí, mas se eu estivesse falando sobre algum outro ministro, sobre alguém, você colocaria Sua Excelência, entendeu? Daí, continuava tlesto, colocava as informações que necessitava no e quem recebe a comunicação. Ó, que no caso aqui. E no final colocavam atenciosamente, dependendo de quem era o comunicador, ou quer dizer, o fecho depende de quem é o comunicador e quem recebe a comunicação. Ó, que no caso aqui, que eu estou falando de exemplo, seria um ministro para outro ministro. A mesma hierarquia usaria o atenciosamente. Mas se fosse um ministro, sei lá, de um ministro para um presidente, para o presidente só maior do que ministro, na verdade. Mas vai, um cara que é definitivamente maior hierarquicamente do que o ministro seria respeitosamente. Então, de um ministro para o presidente teria escrito um fecho de respeitosamente. E termina com vírgula, né? Estranho, né? Todo, to, 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 Tem uma regra básica de escrever redação, é sempre ser cordial em todas as suas comunicações. Mó complexo tentar responder essa questão, né? Essa era a sua segunda questão e eu demorei mais de 10 minutos para explicar ela. Vai, terceira questão. De acordo com Daí ele fala, são opcionais? Errado. O vocativo e o fecho do documento são. Daí parece que essa aqui era uma questão que você só tinha que explicar o que que era um vocativo e o que que é um fecho. Daí ele fala, são opcionais? Errado. Os vocativos e o fecho não são opcionais. Daí a primeira se cancela. Obrigatórios. Daí só sobra duas questões com os obrigatórios. Depois tem o terceiro, dispensáveis, nada a ver. E tem o quarto e quinto, que está escrito opcionais no quinto. Daí só sobra duas questões com os obrigatórios. Daí ele fala o primeiro na forma de tratamento adequada para quem receber, usado para tratar essa pessoa. Relatato ou que é relato pronome de tratamento. Ou seja, existe um pronome que é o treco de senhor, ilustríssimo, esse é o pronome usado para tratar essa pessoa. No segundo, no outro fala o primeiro na forma de tratamento, o senhor ou a senhora, conforme quem receberá o expediente. O padrão fala especificamente alguma coisa sobre os tipos de tratamento que se chamam vocativos. O treco de senhor não é um vocativo, na verdade, ele é só o padrão de cordialidade, entende? Tem que sempre usar ele. Ele não quer dizer vocativo. Ele não é um vocativo, na verdade. Dá pra dizer que ele é um vocativo se for para um particular, né? Então esse aqui estaria errado, mas vamos confirmar se os únicos fechos que tem, conforme a primeira parte do enunciado. Vamos ver o segundo parte. O segundo, limitando as formas respeitosamente e atenciosamente. Isso está certo, esses são os únicos fechos que tem, conforme a relação hierárquica. E o último fris, entramos pela própria forma hierárquica. E o último fris, teremos nossos votos à estima, admiração. Isso é com certeza estranho, né? E ou seja, obviamente, a única que está certa, forma respeitosamente a primeira, na forma de tratamento adequada para quem receberá o expediente, observando o correlato pronome de tratamento, segundo limitando as formas respeitosamente e atenciosamente. Caraca, 27 minutos. Vamos dar uma pausa aqui. Pausa.
Voltamos. Caraca, quanto tempo fiquei? Voltamos. Caraca, quanto tempo eu fiquei fora? Próxima questão? Espera, não. Essa aqui já é. Essa aqui eu tô terminada no 27 minutos. 3 mais 10, 40 minutos. Dá. Ficou uns 10 minutos, 15 minutos. Então vamos lá. Próxima questão? Espera, não. Essa aqui já é. Essa aqui que eu tô lendo. É a que eu já respondi. O segundo estava certo, acertamos. Próxima questão de redação oficial é. Só para comentar, deixa eu olhar quantas questões de redação oficial tem. Redação oficial tem 4, 5, todas elas. Teórico, 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 9 questões. Tá. Já que eu vi quantas questões tem, eu vou ler o teórico antes de responder todas elas. Teórico, 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 teórico. Cadê o teórico? Cadê o conteúdo teórico? Centralizar, colocar uma coisa específica no canto. Aqui. Cabeçalho. O que é cabeçalho? Isso aqui é só importante porque tem uma ordem de centralizar, colocar uma coisa específica no canto esquerdo e uma conta específica no canto direito. O endereçamento é no canto esquerdo, a data é no canto direito, basicamente é isso. Cabeçalho é utilizado apenas na primeira página do documento centralizado na área de determinado da formatação. O cabeçalho deverá constar e verde e amarelo no topo da página, que é aquela estrelinha de 5 pontas com aquelas graminhas do lado, sabe? E verde e amarelo, basicamente a cor. Com um círculo no meio, eu acho. Não sei a cor do círculo do meio. Daí, no cabeçalho também tem que constar o brasão de arma, o órgão que está fazendo a comunicação, deve ser aplicado em cores. O uso de marca de instituição deve ser evitado na correspondência oficial para não se sobrepor ao brasão de armas da República. Depois tem que ter o nome do órgão que está fazendo a comunicação, os nomes dos órgãos secundários, quando necessários, da maior para o menor hierarquia. Basicamente, isso aqui é colocando se o comunicador é um órgão-chefe, entendeu? Basicamente isso, entendeu? O nome do órgão-chefe. Se o comunicador é um departamento, um setor ou uma entidade, tem que colocar o nome da secretaria que participa e o nome do órgão-chefe, entendeu? Basicamente isso. Espaçamento entre linhas, tá. Daí tem tudo isso tem um padrão de ABNT, né? Tudo no centralizar o nome do que é. Ofício, por exemplo, fica a identificação, a sigla de identificação do documento, né? Que é basicamente colocar o nome do que é, ofício, por exemplo, um memorando, número, daí coloca o ano e, tem aqui que eu não, cabeçalho ele é de 5 centímetros, daqui tem no contexto da redação dos oficiais aqui, tem um exemplo aqui. O cabeçalho ele é de 5 centímetros, tem espaçamento do topo de 2 centímetros, 5 centímetros para fazer o cabeçalho, que é colocar o brasão e os nomes das coisinhas. Depois do cabeçalho vira a identificação do expediente, que é só colocar o nome do ofício, que é aquele treco, o que se lembra que nome é usado em número, data e tá. No canto direito colocar o local e data, escrito tudo, só o nome, que se lembra que nome é usado em letra maiúscula. Você coloca só o nome, a letra continua até para nomes de cidades e nomes de capitais e trecos. Então, quando você só escreve o local e data, você coloca só o nome, a letra maiúscula no nome da cidade. Depois disso, você coloca a vírgula para separar e coloca a data. A data é o padrão normal de dígito do dia e o dígito do ano são indígenas, mas a mês é escrito com o mês é escrito com o nome dele normal. Já teve questão do treco de local e data, mas as coisas que fazem nessas questões é basicão, que é tipo colocar letras maiúsculas onde não devia ter letras maiúsculas, entende? Esse é o basicão. Só é necessário colocar uma letra maiúscula, é necessário escrever com letra maiúscula a palavra março, que é o nome do mês de março, certo? Não é necessário. Só é necessário colocar uma letra maiúscula no primeiro no cargo dele, depois coloca segundo o endereçamento, daí tem a ordemzinha básica, que é a sua excelência o senhor, né, o vocativo e treco, depois coloca o nome da pessoa, coloca o cargo dele,
Depois coloca o endereçamento perfeito. Até o local que essa pessoa está, ela explana, tipo, se fosse um ministro, explanando dos ministros, esse endereçamento no canto esquerdo, tá? CEP, nesse cidade e estado. Entendeu? Esse endereçamento no canto esquerdo, tá? Depois disso, coloca um assuntozinho no final e depois finalmente escreve o texto, o corpo do. Tipo, daí não precisa mais falar o nome da pessoa, né? Se lembra que tem que colocar o senhor antes do cargo da pessoa. Senhor ministro. Tipo, daí não precisa mais falar o nome da pessoa, né? Senhor ministro, porque falou lá no endereçamento, tá? Senhor ministro. Daí coloca aqueles pensamentos que eu falei lá no começo da tabulação do primeiro parágrafo, dependendo de se a pessoa está se referindo ao. Daí coloca também no texto, no corpo do texto, vocativos de vossa ou sua, dependendo de se a pessoa está se referindo ao próprio ministro ou está referindo a outra pessoa. Tipo, você está falando sobre uma pessoa conciso, uma regra básica de sua. É isso que é a diferença entre vossa e sua, né? Daí, escreve tudo conciso. Uma regra básica de escrever todos concisos e claros é colocar um monte de vírgula, basicamente. Tipo, toda vez que você termina um enunciado, um termo de formação, você separa ele em. Daí aqui, completamente assim, tá? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Daí aqui. Sobre mais. A ser realizado em 15 de março, vírgula. Daí, tipo, tá falando sobre uma coisa, né? Daí, vírgula, para falar sobre o. Para especificar ainda mais. A ser realizado em 15 de março de 2018, vírgula, às 9 horas, vírgula, no auditório da Escola Nacional de Administração Pública, vírgula, qualquer lugar, outros dias e tal, tal, tal. Isso aqui é necessário. Você pode até pensar que isso seria necessário, mas não. Tipo, imagina que vai ter outra execução de planos e tá em qualquer lugar, outros dias e tá. Isso aqui é necessário para especificar completamente, sem sombra de dúvidas, que é uma das características que tem que ter redação oficial, ser claro, completamente claro, plano nacional, que foi aí é um fator de clareza, especificar completamente o que que você quer, para não ter sem sombra de dúvidas do que ele está falando. Ele está falando desse aqui, dessa execução do plano nacional, que vai ser realizado nesse dia aqui, essas horas, nesse local aqui. Dia, local, hora e data. Especificou todas essas coisas para no setor, na área de isoladas do sul, do que a gente está falando, vírgula no setor. Isso é um exemplo básico do que usa para criar clareza ou concisão, né? No setor, na área de isoladas do sul, nessa cidade aqui, entendeu? E daí isso repete em várias outras coisas, várias partes do texto, essa separação de vírgulas para especificar tudo certo. E tu ficar dele vírgula. Quais são esses cinco encontros? Tipo, no segundo parágrafo desse exemplo aqui, o debate inicial faz parte de uma sequência de cinco encontros, dele vírgula. Quais são esses cinco encontros? Os cinco encontros têm o objetivo, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das diversas ações contidas no referido plano. O plano que falou no primeiro parágrafo, entendeu? Objetivo, Daí termina com vocativo, né? O respeitosamente ou atenciosamente. No caso aqui está falando. Deixa eu ver aqui. Pode ser atenciosamente ou respeitosamente. E no final você coloca uma reta esquerdo e o direito. Aí depois da pessoa. Do mandante, do cara que enviou, né? Ela é centralizada, tá? Não é canto esquerdo e o direito. E depois disso, outro conteúdo antes de responder as questões é a partir de orientações, mais algumas orientações, a partir de certos termos, ou seja, algumas impressões de alguns termos, certo? A partir de, à medida que, na medida que, são certos termos utilizados para se referir a algumas coisas, certo? Ambos, todos os dois, enquanto, posto que, são exemplos também. Vamos ver agora, tila com o sentido de com base usado deve ser empregado preferencialmente no sentido de tempo, a partir do tempo desse tempo aqui. Exemplo: evite repeti-la com o sentido
de, com base em, preferindo, considerando, tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em. Ou seja, não pode usar os tipos que sentidos que ela pode ter de no texto, no corpo do texto. Ela sempre tem que ser baseada em tempo, sentido temporal, e não em outros tipos que sentidos que ela pode ter com base no contexto, entende? Um exemplo disso é a cobrança do imposto entra em vigor, a partir de início do próximo ano de redação oficial. Você tem que usar o a partir de. Claro, você poderia usar o a partir de para sentidos, todos esses sentidos que falou e aqui há pouco, mas no texto oficial de redação oficial você tem que usar o a partir de para tempo. Ou seja, isso aqui é uma questão. Isso aqui pode ser criado uma questão em que ele fala encontre o erro do treco. Não é, isso aqui na verdade não é a partir no corpo do texto. A partir de é a regra geral. Ou seja, é um costume. Então, se tiver alguma coisa lá escrito a partir no corpo do texto, a partir de tá errado. Segundo exemplo, a medida aqui desses aqui que falou, o sentido com base em, considerando, por base, tá errado. Segundo exemplo, a medida que. Isso aqui é uma locução proporcional. Ela tem que ser usada à proporção que. Ela tem que ser usada no medida que. Quer dizer, ela tem que ser usada para esses sentidos aqui. A proporção que, ao passo que. Sabe, a primeira aqui para representar esses três aqui. E na medida em que ela é uma locução causal. Sabe, o primeiro é proporcional, o segundo é causal. Na medida em que. Daí você tem que usar ela para representar esses sentidos aqui, pelo fato de que ou uma vez que. Você tem que evitar os cruzamentos entre essas duas. Evite os cruzamentos de à medida que e na medida que tem sentidos diferentes usados no texto oficial, proporcional e causal, entendeu? Evite os cruzamentos de à medida que e na medida que. Exemplos disso. Os preços deveriam diminuir à medida que diminui a procura. Ou seja, a proporção tem essas coisas ao contrário. Se a procura diminui, enquanto o preço diminuir, a procura diminui. Na verdade, a proporção tem essas coisas ao contrário. Se a procura diminui, os preços diminuem também. Entendeu? Na verdade, é mais que ao contrário. Não tem, na verdade, isso aqui não faz, essa frase não faz sentido se você pensar raciocinadamente. Basicamente, quanto menos procura, os preços diminuem. Bom, o projeto foi integralmente vetado. Isso aqui é a medida aqui. Na medida em que se a causa de negociação, vírgula, o projeto foi integralmente vetado. Isso aqui é a causa. A causa de o projeto ser vetado é que foram esgotadas as possibilidades de negociação. Próximos exemplos desses tecos. Ambos e todos os dois. Ambos os dois, ambos de dois, ou um ou outro. Tem esses dois significados. Evite expressões pleonásticas como ambos dois, ambos os dois, ambos de dois, ambos a dois. E quando for o caso de enfatizar a dualidade, empregue todos os dois. Interessante. Um exemplo é todos os dois ministros e acho estranho também semanticamente. Se eu tivesse visto isso aqui num texto, no enunciado, eu normalmente consideraria todos os dois como errado, porque eu nunca vi isso e acho estranho também semanticamente. Mas parece que está certo. Que nem aquele anterior exemplo, para terminar. Falta só o enquanto e posto que. Enquanto conjunção é uma conjunção proporcional, que nem aquele à medida que. Enquanto que você não, quer dizer, você não, ao passo que ou à medida que a gente falou agora há pouco. Você tem que usar ele para evitar a construção de coloquial enquanto que. Você não, quer dizer, você não só precisa escrever enquanto, você não precisa escrever enquanto que, entende? Próximo posto que é a conjunção concessiva, uma conjunção do tipo concessivo é interessante. É um que são Aurélio e Horais, são na verdade, se bem que o uso da locução posto que como causal não é registrado em Aurélio e Horais, que são Aurélio e Horais são na verdade apenas dicionários, tá? Registra como um regionalismo ele é registrado no dicionário como um regionalismo brasileiro de uso informal. A redação oficial tem que ser informal, é rejeitado pelos gramáticos, o que desaconselha o seu uso
da redação oficial, né? Se isso aqui eu toda a redação oficial tem que ser informal. Quer dizer, tem que ser formal. Formalidade, né? Um dos princípios características da redação oficial, né? Se isso aqui é normalmente usado para informal, formalmente, obviamente, ele tem que ser evitado. Exemplo: vivia modestamente, conteúdo básico. Vamos, embora tivesse muito dinheiro, entendeu? Agora, olhando de novo os resultados, e assim acaba o conteúdo básico. Vamos de novo voltar para o manual de redação sobre a identificação. Respondendo as questões. A segunda questão, ela é do manual de redação sobre a identificação lá, que eu falei que fica no canto depois do cabeçalho, ela fica e depois da data, ela fica no canto esquerdo com alguma coisa para identificação, por exemplo, um número. O treco com uma especificação do tipo de expediente, depois um número de identificação, alguma coisa para identificação, por exemplo, um número. Daí aqui a maioria dos trequinhos estão separados em barras, estão separados com número abreviado e obediente. No caso dessa questão é ofício. Olhando essa questão, eu estou percebendo que provavelmente é assim. Primeiro coloca o nome do expediente. No caso dessa questão é ofício. Depois coloca número. Mas o número eu acho que pode sim ser, como é que se diz? Pode provavelmente significa os tecos. Depois coloca um número e daí começa um teco de separação de barras. Daí a separação de barras, que eu não tinha percebido antes quando estava lendo o exemplo, provavelmente significa os tecos de setores, sabe? Do Ministério desse local aqui, entendeu? Por exemplo, Secretaria de Administração, da Secretaria do Estadual, do Ministério de Bom, vamos lá. Por exemplo, nesses exemplos aqui estão as siglas SAA, SE e SIMT. Entendeu? Bom, vamos lá. Bonitos documentos oficiais devem ser identificados com o nome do documento, certo? A indicação de numeração, certo? E as informações do documento que estão corretamente especificadas. Acabei de ter visto aí o primeiro tem ofício, número 5652/SAA-SEMT. Esse aqui eu vou assumir que está errado, apesar de eu acabei de ter visto um exemplo agora, 2 minutos atrás, eu não lembro se estava abreviado o número. O que eu lembro, basicamente, é que o ofício não estava, o nome do treco não estava abreviado. Então, eu não tenho certeza se estava escrito número ou estava escrito nome de ofício, não estava aqui, cancela. Tá? Duas canceladas. Depois tem os... Eu não tenho certeza se estava escrito número ou estava escrito nan. Só que o nan estava escrito com o NaN estava escrito com. Tá escrito no que tá, o ofício está abreviado, então eu vou colocar ele errado. Tinha na abreviação de identificação, tinha o ano. NRO não tinha. E agora uma última questão. E o que está escrito. Esse aqui eu tenho certeza. Tinha na abreviação de identificação, tinha o ano do treco. Então só tem dois que tem um ano. O que está escrito ofício e o que está escrito. E o que está escrito ofício com uma abreviação de número. Quer dizer, os dois, os únicos, a palavra número tem ofício, o que eu disse que não tinha, e um que está abreviação de número. Ou seja, isso aqui mostra que a abreviação de número tem sim. A palavra número tem a abreviada. Daí tá, o que eu considero certo é o ofício, número abreviado, que se lembra como é que é o símbolo de número abreviado? É o N, aquelas identificações que eu falei. Sobrescrito entre ele. Daí 652 barra o ano, depois aquelas identificações que eu falei. Vamos ver se a gente acertou. Número não é abreviado, ofício não é abreviado, quer dizer, número é abreviado, ofício não é nome das coisas, margem cabeça e a gente acertou. Basicão, a gente acertou por causa que a gente lembrou que tinha ano no treco. Nome das coisas, margem cabeçal, identificação, só cidade, sem sigla de estado. Tem que colocar um ponto final na identificação de data. Próxima questão. Não coloca números zeros na dias. Tá. Próxima questão.
É correto afirmar na elaboração de um ofício, uma coisa que deve falar. Nesse aqui, era uma questão de você identificar o. Só coloca essas coisas de algarismos romanos. Deve ser gravado em algarismo romano. Obviamente não, né? Tipo, onde. Segundo fala, o nome da cidade deve ser romanos. Só coloca essas coisas de algarismos romanos lá nos tecos dos incisos da Constituição, basicamente. Ou nos incisos das leis. Então tá totalmente errado. Segundo fala, o nome da cidade deve ser seguido de sigla do estado. Daí a gente acabou de ver isso, né? Tipo, eu não tinha especificado isso, mas óbvio que só tem uma coisa engraçada das questões. Terceiro, o local e data do documento devem ser apresentados. E isso aqui é o básico óbvio. Essa aqui é uma questão, é uma coisa engraçada das questões da Runesp. Eles gostam de colocar umas coisas meio loucas e depois colocar uma coisa que é tão simples, tão básica que faz você convidar. É isso? É simplesmente isso? Não tem nenhuma pegadinha aqui? Tipo essa aqui. Obviamente, se você colocar o local e data, como eu disse antes, não tem nenhuma pegadinha aqui não. É simplesmente isso. Mas vamos ver as outras, só para zoar. O nome do mês deve ser todas as letras em maiúsculos. Como eu disse antes, tem que ter, claro, o nome do mês, mas não tem que escrever as letras em maiúsculo, não, nada a ver. E os dias do mês devem ser escritos em numeral ordinal. De novo, não se escreve o nome, o mês em numeral, que nem o data e ano, a questão. Tipo, escreve em letra minúscula, né? Como eu disse que normalmente eles colocam as questões que aparecem essas coisas, eles colocam em zoado a questão. Tipo, escrevem, colocam um monte de letras maiúsculas em lugares que não devia ter letras maiúsculas. Só para comentar que eu vi que próxima questão, uma característica da redação. Parece que pode haver uma pegadinha se colocar um ponto final, né? Porque precisa na data ter que colocar o ponto final, né? Bom, acertamos. Próxima questão, uma característica da redação. É a impessoal identificar essa característica. Esse é o básico. Daí, olha aqui, esse aqui é o perfeito exemplo do que tem mais questões de redação oficial. Eles colocam uma característica e você tem que identificar essa característica. Esse é o básico. Daí, quando coloca ela no modo mais difícil, elas colocam uma frase e você tem que identificar a coisa que, que é dessa que é essa característica ou que não é essa característica. Obviamente, o mais fácil de entender que é pessoal, se tiver alguma palavra que demonstra impessoalidade, quer dizer, que é pessoal com sentimento, assim também é mais fácil de errar por alguma estar errada e você pula ela. Mas só para comentar, como essa é mais fácil de identificar, normalmente também é mais fácil de errar por alguma pessoa, só por sentido da pessoa mesmo. Por tipo, a pessoa vai lá e lê uma coisa e daí ela pensa, olha, isso aqui é pessoal. Mas só que era só no sentimento dela mesmo. Daí ela vai lá e acaba a verdade. Às vezes as pessoas erram por falar, ah, esse aqui mesmo, e não lê o resto. Por causa disso, normalmente essas questões de identificar a impessoalidade, às vezes as pessoas erram por causa desse tipo de coisa. Vamos ver. Encaminho o relatório no quadro de saúde foi emocionante. De novo, errado. Isso aqui é pessoal. Ele colocar emoções e sentidos no texto dá errado. Admirável, não. A inauguração do posto de saúde foi emocionante. De novo, errado. Não pode colocar emoções. Terceiro, com a sua contratação, certo? Este departamento espera. Colocar um sentimento no departamento é meio estranho, né? Que aqui você atue. Quarto, a relação dos candidatos aprovados na primeira vida em sua vida particular. Não, olha, isso aqui totalmente muito errado, né? Alegre e vivaz. Bom, quarto, a relação dos candidatos aprovados na primeira fase do concurso será divulgada uma semana após a realização da prova. Obviamente não tem nenhum tipo de sentimento nessa aqui, ela é a certa. Mas vamos ver, basicamente colocam um verbo da relevância do nosso trabalho para a sociedade e do amor que está tem por nós. Caraca, amor. Bom, essa aqui foi muito fácil, por causa que todas elas basicamente colocam um verbo, não um verbo, né? Uma emoção aqui. Uma emoção, um adjetivo aqui. Emoção. Admirável, emocionante, alegre e amor, cara. Nada a ver. Redação da presidência do Treco. A próxima questão. A cenário alternativa em que o emprego da expressão destacada está em conformidade com as orientações do manual de redação da presidência do Treco.
O TI ele coloca a expressão, é aquelas que a gente deu o exemplo. Vamos ver se a gente consegue acertar essa aqui. Essa aqui deve ser difícil, é difícil, é difícil. Os documentos de colocar aquelas coisas em conformidade com as orientações. Será que no manual tinha mesmo esses tipos de orientações? Esses orientações de manual de redação? De colocar aquelas coisas que a gente falou, aqueles exemplos de expressão usadas desses jeitos específicos? Lá? Vamos ver se a gente lembrar. Os documentos foram apresentados, a apresentação ainda demore. Os documentos foram apresentados, sim. Foram apresentados, posto que a contratação ainda demore. Os documentos foram apresentados, embora a contratação ainda demore. Posto que para embora? Posto que está errado, né? Esse aqui é o único que eu lembro a partir das orientações do manual. Aqui, ó. As orientações do documentos devem ser feitas a partir das orientações do manual. Esse aqui está errado, né? Esse aqui é o único que eu lembro que é. Se lembra da. Você já estudou técnicas de estudo? Basicamente, se você considera umas pessoas e essa aqui, a partir dessa, é a primeira que a gente aprende, se colocarem sentimentos nela. E o segundo ponto é, você só lembra das coisas que você aprendeu primeiro e as coisas que você aprendeu no final. E essa aqui, a partir dessa, é a primeira que a gente aprendeu dessas expressões, né? Então eu sei que essa aqui está errada. Porque a partir de não é para falar de orientações ou um tempo. Volta aqui, então está errada. Quarta, a área da educação não precisa de concurso, enquanto que, isso aqui parece que está correlacionando com o tempo. Volta aqui, na medida que é causa. Vamos ver o que se ele vê. E na medida que eu me lembro agora que um é concisão e o outro era causão. Na medida que é causa, vamos ver o que se ele vê aqui. A medida do o domínio da medida administrativa melhora, da rotina administrativa melhora na medida em que, causal, o tempo transcorre. Quanto tempo transcorre, causa o domínio da medida administrativa melhora. Isso aqui meio que ambos os dois, ambíguo demais. Vamos ver as próximas. Quanto ao cheque e ao recibo, é lícito citar que ambos os dois, tinha lá aquelas coisas, várias coisas de exemplos de falar de não usar os ambos os dois, né? Acho que os ambos os dois. Então, esse aqui tá errado porque era para escrever tudo de não usar, né? O que eles estavam falando que podia usar só em situações especiais era todos os dois. Então, esse aqui tá errado porque era para escrever todos os dois, que é cheque e recibo. Foram apresentados. Muito estranho. Bom, já encontramos um erro aqui, do segundo erro. Áreas de educação não. Enquanto que deve ser o de concisão. A saúde vai realizar os dois. E isso está muito estranho, né? Tipo, primeiro, essa coisa de educação e saúde tá estranha, mas enquanto foram todos apresentados, esse aqui está muito estranho. Daí sobrou, cancelei tudo, sobrou só aquele posto que, né? Os documentos foram todos apresentados. A contratação, posto que a contratação ainda demore. Embora, posto que, ainda que. Eu acho que aqui deve. Então eu vou clicar nesse aqui errado, por enquanto, mesmo que. Sabe? Mas nos exemplos eu não lembro de estar escrito mesmo que ou tanto que. Bom, então eu vou clicar nesse aqui errado, por enquanto. E vou colocar esse aqui da medida aqui como certo. Vamos ver se a gente acertou. Questão e erramos, hein? Parece que o medida aqui não era. Era causa sim, a gente acertou. A gente acertou o sentido que a frase tinha, mas a medida aqui. Quer dizer, a gente acertou o sentido que a frase tinha, mas a medida que não era para usar como causa, era para ser usado como proporção. Ou seja, a gente confundiu o sentido da coisa. E no quarto, daí o segundo o terceiro a gente acertou. Não era ambos os dois, era só escrever ambos. E no quarto a gente acertou que estava errado, né? Tipo, falar que acertou por causa que tá errado. Porque eu não consigo identificar na minha cabeça, não fez a relação, tem que se referir em tempo, então tá certo também. Basicão. A que a gente errou era o posto que, porque eu não consigo identificar na minha cabeça, não fez a relação de que em posto que pode se representar embora também.
Então, identificação, né? Problemas da mente. Essa é a última questão. Convidamos Vossa Senhoria a compor a mesa redonda sobre. Próxima questão. A coesão e a coerência são atributos da redação oficial, certo? Estão devidamente preservados no enunciado. Convidamos Vossa Senhoria a compor a mesa redonda sobre a educação ambiental, vírgula, onde suas pesquisas na área se delineiam relevantes no contexto atual. Ponto. Para que a sociedade escuta a questão do renome nacional e internacional virão, vírgula, talvez seja uma oportunidade para que, talvez, para que a sociedade escuta a questão, errado. Convidamos Vossa Senhoria para compor a mesa, traço, por a mesa redonda sobre educação ambiental, vírgula. Vamos fingir que isso aqui é só um erro de grafia, tá? Convidamos Vossa Senhoria para compor a mesa redonda sobre educação ambiental, vírgula, tanto que numa está escrito aonde suas pesquisas, tanto que suas pesquisas, ou seja, certo? Aonde que, tanto que, a expressão que a gente usou, que estava lá no texto. Tanto causa, tá, por causa das suas pesquisas, certo? Aonde que, tanto que suas pesquisas, que suas pesquisas. Convidamos Vossa Senhoria está certo, para a composição, para a mesa, compor a mesa, para a composição da mesa. Para compor ou para composição? Para compor a mesa de educação ambiental, que suas pesquisas na área emergem relevantes, tanto que suas pesquisas na área são relevantes no contexto atual. Uhum. O evento o qual participarão outros pesquisadores, o evento no qual outros pesquisadores. Eu acho que a primeira está mais certa, né? Ah, acabou. Eu errei nós todos, tá? Quanto tempo deu? Caraca, 62 minutos. Continua ou faz outro vídeo? Qual?